Olá, eu sou a Ana Clara, vou explicar um pouco sobre as motivações para o abandono e a retomada dos estudos na modalidade EJA. A gente vai trabalhar com um público mais específico, um trabalho um pouco mais voltado para as mulheres. Então eu vou apresentar a introdução sobre o que a gente vai falar e os meus outros colegas vão falar sobre as outras partes do trabalho. Bom, por muito tempo, o direito de frequentar a escola era muito atrelado ao interesse e à conveniência da elite cultural, que era uma pequena parcela da população. E só essa pequena parcela da população tinha o poder econômico e estabelecia quem é que deveria ou não ir à escola. Esse fato fez com que muitas crianças não tivessem acesso à educação que era necessária na idade da criança. E por muitas vezes, algumas pessoas mais velhas queriam aprender um ofício e não eram alfabetizados e tinham dificuldade nisso. Então, essa foi a primeira parte que motivou assim o surgimento da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A intenção de capacitar essa mão de obra adulta é um processo histórico que se intensificou com o processo de industrialização na década de 30, mas foi só a partir da década de 60 que a sociedade civil começou a construir algumas iniciativas que buscassem alfabetizar e dar a educação necessária para que esse público, que é o público do EJA, aqueles adultos que não foram alfabetizados na idade de criança, na idade da juventude, etc., que esses pudessem ter esses conhecimentos. E também isso favorecia o quê? As necessidades capitalistas e produtivas. Então, tudo isso também era mais voltado para uma busca de uma transformação social. E como que se deu essa transformação social, né? Ela se efetivou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, impõe para o Estado a obrigação de oferta de educação regular para jovens e adultos, subsidiada por meio de cursos que levem em consideração as características, interesses, condições de vida e de trabalho desses alunos. Então, a criação da modalidade EJA, de Educação de Jovens e Adultos, foi feita pela Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB 9.394, de 1996. E nessa LDB diz que se deveria efetivar o direito de acesso educacional, superando as desigualdades sociais e incorporando a diversidade no ambiente escolar regular, antes que era permitido a poucas pessoas. Bom, sabe-se então que essa é uma nova modalidade de ensino e que tem um público bastante variado, tanto em sua origem, idade, gênero, vivências profissionais, porque uma característica da EJA é que os alunos da EJA, são alunos que já tiveram vivências anteriores e que isso conta muito no nosso processo de educação. Então, todas essas características favorecem e enriquecem a experiência da EJA. E temos dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 que em cada 4 jovens entre 14 e 19 anos, eles não concluíram o ensino médio. Então, eles tiveram uma necessidade de trabalhar. Esse é o principal motivo para os homens. Quanto ao público feminino, em geral, o motivo de abandono escolar é a gravidez, ou cuidar de pessoas, ou afazeres domésticos, que são esses fatores que normalmente tiraram as meninas desse ambiente de ensino. Então, o que a gente conseguiu ver no nosso grupo em relação à nossa vivência, ao nosso recorte da realidade, né? Porque o grupo mora numa mesma região, então a gente conseguiu perceber que essa modalidade de ensino, a EJA, era mais frequentada por mulheres. Então, a maior parte do público era feminino, então a gente ficou motivado a pensar, poxa vida, por que será que as mulheres é que frequentam mais o EJA? Será que tem algum motivo? Então, isso foi o que motivou a nossa busca. Lembrando que esse estudo que nós fizemos é de natureza qualitativa. Então, nós pesquisamos documentos e artigos que falassem sobre o EJA, sobre índices, para conseguir compreender e interpretar esse fenômeno social. E como procedimento metodológico, a gente contou com uma análise bibliográfica,
que tem um documento como principal recurso de investigação e coleta de dados. E as pesquisas foram realizadas em artigos científicos, dissertações, teses, leis e documentos oficiais que abordam a temática do abandono e retorno aos estudos por parte do público feminino. Olá pessoal, me chamo Reinaldo, vou comentar para vocês um pouco sobre a trajetória da EJA no Brasil. O processo de educação de adultos no Brasil tem seu início com os jesuítas. No início, nos primórdios da colonização, os jesuítas vieram para cá com o intuito de transmitir a fé católica, né, e transmitir a cultura europeia para os nativos que aqui residiam. Com isso, era uma maneira de garantir o poder e a hegemonia da metrópole sobre a colônia. Este processo de alfabetização dos jesuítas, ele termina com a criação, digamos assim, do Estado, com o início da vinda da família real para o Brasil. E por volta, isso é reiniciado, né, esse processo de alfabetização é reiniciado em 1930, precisamente em 1934, né, com a Constituição. Nessa Constituição há a criação do Plano Nacional de Educação, que previa o ensino primário integral de forma gratuita e obrigatória, né? Também passou a incluir aí, né, no seu texto a alfabetização de adultos. Então, a partir desse ano, né, e nas décadas que se seguiram, que vieram depois, vários projetos de alfabetização vão sendo criados, vão surgindo, e vão se tornando cada vez mais consistentes. Desses projetos, eu gostaria de destacar, né, a campanha Nacional de Educação de Adultos, de 1947. Esse projeto, né, ele diferenciou-se dos demais porque ele trouxe a compreensão de que a educação de adultos era um elemento primordial para o crescimento do nível educacional da população brasileira. Embora muitos projetos tenham surgido, esses projetos eles não se consolidavam ao ponto de diminuir significativamente o analfabetismo entre os adultos, pois não eram projetos estruturados, tampouco havia suficiente interesse público no combate ao analfabetismo, né? Mas apenas a formação de mão de obra. E a educação de adultos fortaleceu somente após a União, né, o Estado assumir sua responsabilidade na solução da questão, e aí destinando fundos públicos que permitiram a criação de cursos supletivos nas unidades federadas. Bom, eu vou passar a palavra agora para Márcia, que vai dar continuidade a essa temática, né, da trajetória. É com você, Márcia. Olá, eu sou a Márcia e eu vou falar mais um pouco sobre a trajetória do EJA no Brasil. Como foi comentado, muitos projetos de alfabetização de jovens e adultos foram desenvolvidos, mas eles não engrenavam, eles não tinham continuidade. Além da falta de incentivos, esses projetos não eram adaptados para o público-alvo. Eles utilizavam os mesmos conteúdos e cartilhas que indicavam para as crianças. Assim, desmotivava e acabava gerando um alto índice de reprovação e evasão. Foi quando surgiu uma nova proposta de educação, criada por Paulo Freire, o projeto de educação conscientizadora. Paulo Freire é considerado o precursor da alfabetização. Desenvolveu um projeto na cidade de Angico, Rio Grande do Norte, de alfabetização com 380 trabalhadores em apenas 40 dias. Seu método estimula a capacidade crítica do educando, para que não haja submissão à cega daquilo que lhe é informado. Com o golpe militar, em 1964, Paulo Freire se exila na Bolívia e seu projeto fica suspenso. Surgiram novas propostas, assim como o Brown, mas a finalidade era sempre a mesma: ensinar apenas a ler,
a escrever, diminuir o analfabetismo no Brasil e formar mão de obra. Após a redemocratização, a educação gratuita foi reconhecida como um direito do cidadão e foi reafirmada no ano de 1996 com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Hoje, o EJA está mais configurado à proposta de Paulo Freire, que é não apenas alfabetizar os jovens e adultos, e sim desenvolver também o senso crítico e social destes. Olá, eu sou a Lucélia, estudante de Pedagogia, e vou falar um pouco sobre os fatores que causaram o abandono escolar entre as mulheres. A escolarização regular e a educação destinada a jovens e adultos, elas apresentam suas respectivas diferenças. É fato que essa diferenciação não se depara somente com aspectos de faixa etária, mas principalmente é uma questão da situação socio-histórico-cultural. Mulheres, homens, jovens, entre outros que buscam a escola, pertencem à mesma classe social. Logo que quando falo sobre classe social, me refiro às pessoas de baixa renda. No Brasil, em tempos atuais, existem muitas pessoas que ainda não conseguiram concluir o ensino fundamental, devido à nossa desigualdade social. Pessoas mais pobres enfrentam mais dificuldades no acesso e permanência à escola, o que relativamente aumenta cada vez mais a adesão de pessoas na modalidade de ensino EJA. Levando em conta esses fatores, sabe-se que quando se trata do público feminino, existem ainda mais situações que a impedem de estudar na escola no tempo dito como normal. Entre essas questões, podemos considerar o machismo e a misoginia como quase que os principais aspectos presentes na vida dessas mulheres. Existem ainda outros, como elas terem que se ausentar das escolas para cuidar de seus filhos, familiares doentes, afazeres domésticos, a relação do próprio preconceito racial. Existem ainda muitas lutas a serem enfrentadas por nós, mulheres, mas sabemos que muitas dessas lutas já foram ganhas e conquistadas, com sucesso. Basta seguirmos em frente, sempre em prol de mais e mais conquistas. Olá, eu sou Patrícia Santos e dentro da nossa pesquisa vou falar sobre os fatores para o abandono escolar pelas mulheres. Nós observamos, inclusive estudando Ferrari, que a educação regular e o EJA diferenciam-se não somente pela questão da faixa etária, mas é uma questão também sócio-histórico-cultural. Envolve gênero, classe social, pessoas de uma mesma renda, de uma mesma classe social, de uma mesma renda, de baixa renda, que abandonam o seu estudo no tempo regular e depois voltam em busca desses estudos. Falando especificamente das mulheres, os fatores que nós observamos para o abandono escolar estão ligados à vida pessoal, no que diz respeito a se casar, ter filhos, ter que cuidar da família e também não podendo dividir o seu tempo, não conseguindo dividir o seu tempo entre os estudos e entre os seus compromissos familiares. Além disso, observamos também uma condição histórica que a mulher carrega, né? De uma cultura machista, misógina, violência psicológica, que muitas vezes colocam a mulher numa situação de não se sentir apta ou não sentir necessidade ou condições de voltar a estudar. Então, essa diferenciação, inclusive física, do que a mulher pode e do que ela não pode, traz um peso e leva essa mulher a desistir, né, e abandonar os seus estudos. Falando um pouquinho sobre as mudanças na sociedade, a gente pode observar que a questão econômica, principalmente, né, a independência econômica, é um gatilho para que essa mulher volte a estudar.
não somente a questão econômica, mas muitas dessas mulheres se tornaram chefes de família. E essa mudança na sociedade vem servindo como uma motivação para que elas retomem. Outra questão observada, que pode ser colocada como uma motivação, um gatilho, é a questão da mulher precisar ou querer se desenvolver na carreira, em função, inclusive, dessa questão social, dessa questão financeira de ser a chefe de família, de estar com outras pessoas, né? E de se sentir assim apta novamente com todas, mesmo com todas as suas dificuldades, a participar da sociedade, né? Ter o seu papel na sociedade. Muito obrigada. A EJA é importante para garantir a democratização da educação, proporcionando a inclusão social e a cidadania de muitas pessoas e grupos que, por diversas razões, não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos. Desses grupos, por exemplo, temos as mulheres, que se viram obrigadas a renunciar aos estudos para cuidar de suas casas e dos filhos. A luta pelo direito de estudar das mulheres é uma questão histórica, determinada por preconceitos de gêneros, que permearam a sociedade por muito tempo. O acesso à educação para as mulheres foi conquistado com muita luta e mobilização social. E a partir daí, somente aí, elas passaram a ter acesso a uma gama maior de oportunidades e a exercerem um papel mais ativo na sociedade, que vem lhe proporcionando maior representatividade, independência financeira, realização pessoal e a possibilidade de influenciar positivamente a vida de suas famílias e comunidades. Há ainda muito que melhorar, pois os fatores para o abandono escolar da mulher continuam presentes e são muitos, sendo a falta de apoio familiar, a gravidez precoce, a violência doméstica e a sobrecarga de atividades domésticas um dos maiores fatores. As mulheres muitas vezes se veem obrigadas a renunciar aos estudos para cuidar da casa e dos filhos, ou porque seus companheiros não apoiam sua formação acadêmica. A falta de incentivo contribui para que as mulheres desistam de estudar. Neste sentido, se faz necessário políticas públicas que viabilizem e possibilitem as mulheres retomarem seus estudos. Neste sentido, devido ao seu caráter flexível, a EJA adapta-se às necessidades dos seus mais diversos alunos, sobretudo as mulheres, pois permite que estas possam conciliar seus estudos com outras atividades, como trabalho e família. Na sociedade atual, percebe-se um aumento para essa retomada aos estudos, por parte da mulher, pois estão na busca de melhores oportunidades profissionais, de independência financeira e autonomia.